deram doações ao senhor a pedido de Eduardo Cunha? Eduardo Cunha, ele próprio declarou que me ajudou na campanha governador, era natural, até porque ele seria, eu saindo da disputa, o natural candidato, como eu fui líder, que ela está presidente da Câmara, e como amigo, ele ajudou a minha campanha, pedindo aos seus amigos que ajudassem, inclusive a Odebrecht, a ODBS, deram também doações oficiais da minha campanha, e outras. Foi uma luta muito grande. Eu vivia no meio do mundo. São 167 municípios. Eu passava um dia, 2 dias de Natal, caminhando as ruas, os lagos, as praças, as noites, andando no interior para cima e para baixo. É assim a campanha, diferente do Sul, talvez, onde se usa mais o rádio, a televisão. Aqui é o corpo a corpo. E foi assim a campanha que eu fiz por todo o Rio Grande do Norte e recebi ajudas, sim, que Eduardo pedia a seus amigos, como outros amigos pediram também, para que ajudasse a campanha do PMDB do Rio Grande do Norte. Até porque tivemos uma campanha de uma coligação com 14 partidos, com quase 300 candidatos, somados estaduais, federais, senadores, suplentes, uma campanha imensa, e que eu assumia a responsabilidade de conduzi-la, de procurar fazê-la vitoriosa, como é o meu estilo, de a luta sempre. O Ministério Público então perguntou: a quem o senhor atribui a movimentação de recursos na conta? Me parece que ele se refere à famigerada conta. Eu vou além da pergunta do Ministério Público. Eu perguntaria: o senhor atribui a Eduardo Cunha a movimentação dessa conta? Absolutamente. Como é que ele ia saber o nome da conta? Se eu não falei a ele. O nome da conta era minha, era meu o nome da conta. Era uma coisa muito sofrida. Era uma decisão que eu tinha tomado muito íntima. Apenas um desabafo com ele, que deu a sugestão e eu fiz, eu aguardei no fundo da alma. Todo dia me debatendo com ela. Faço, não faço? Como meu filho vai entender? Minha mulher vai compreender? Será que isso não vai melhorar? Será que esse baixo não vai subir? Será que meus irmãos, esse processo não pode cessar? E de repente nos entendemos? Família é a coisa mais importante que existe, né? Então tentei muito segurar isso comigo para que isso não acontecesse. E graças a Deus ele me abençoou e disse: Henrique, não faça, concilie, agregue, converse, seja humilde, dialogue. E assim foi feito. Um casamento que, se aconteceu a sua separação, expectativa de alguns por má fé ou por que fosse, e talvez uma separação litigiosa, ela foi harmônica, foi consensual, e meus irmãos, uma irmã gêmea, inclusive, hoje mantendo as melhores relações, embora o processo de inventário, sobretudo em relação à TV, que apresentou a partir de 2007 um resultado muito substantivo no seu trabalho e nas suas avaliações finais de rendimento e de consequências. Henrique, eu vou aproveitar a pergunta do Ministério Público e vou desdobrar ela. Teria sido em busca desta resposta a quem se atribui a movimentação desta conta, de que você, em conjunto com a sua defesa técnica, eu, contratamos um advogado na Suíça para entrar em contato com o Ministério Público e tentar descobrir quem seria o responsável por essa movimentação? E o pior e grave é que foram 200, 300, não sei o que, euros, dólares, suíços, não sei, depois mais 800, depois mais não sei quantos, não tenho a menor ideia. Essa conta, quando eu decidi interiormente, só comigo mesmo, em Deus, considerá-la morta, não aplicar nela, repito, não é 10 dólares, nem 5, nem 4, nem 3, nem 1, é nem um tostão nessa conta. Quando tomei essa decisão, essa conta para mim morreu, e como é que eu posso saber quem fez, quem fechou? Porque nem autorização eu tinha, nem para fechar, nem para transferir, nem quando amanhã, quando morresse, os meus
filhos herdassem essa compra nula nos seus resultados para mim, como eu poderia então ser dela o proprietário e, portanto, o beneficiário? Claro que tem pergunta aqui que o Ministério Público fez, mas que eu já lhe fiz, o senhor já respondeu. Eu gostaria de lhe perguntar agora, na esteira do que o Ministério Público havia perguntado, se o senhor já esteve no escritório de Lúcio Funaro. Não, nunca. Nenhuma vez. Ele sabe disso, nenhuma vez. O Ministério Público também lhe fez uma pergunta dizendo que... E vou dizer, não é nenhum demérito, não. Foi muitas vezes São Paulo, poderia ter ido. Tenho por ele respeito, consideração. Não é nenhum demérito o fato de dizer que não vou porque é Funaro, não. Poderia ter ido, só que não fui. Porque eu tenho por ele respeito. Apesar das divergências, da delação, ele sabe. Eu tenho por ele respeito, consideração, que eu sou assim. É a minha natureza. Senhor Henrique, o Ministério Público fez uma afirmação em forma de pergunta, dizendo que teria a informação de que o senhor teria recebido a visita de 400 pessoas em 2 meses, no período de 2 meses, enquanto o senhor se encontra preso aqui em Natal. Isso é verdade? Eu agradeço a você, Massá, essa pergunta, que isso é o maior absurdo de uma construção absurda de um preso como eu, onde eu estou. Essa soma dessas visitas eram as pessoas, familiares ou portadores, que levavam café, que lá não tinha, almoço que lá não tinha, jantar que lá não tinha, nem tem. Era médico que ia tratar de uma bursite, que tenho até hoje, e que paralisei, que ia 2, 3 vezes por semana. Eram familiares meus que iam sábados e domingos, aí somaram tudo, fizeram a confusão, os advogados que iam somaram tudo e somaram 400 visitas. Isso é um absurdo, isso é uma irresponsabilidade, isso é uma má-fé sem precedentes. Lá está, e eu sou testemunha, onde eu estou preso, hoje faz 5 meses, as pessoas para informarem quem ia levar o café, 1, o almoço 2, o jantar 3, em 3 meses, quantas são só de café, almoço e jantar que lá não tinha? Advogados quantas vezes? Somado todos os meses. Familiares, o que eu evitei, Marcelo, de prefeito, de deputado, de amigos, de tempos do passado, de visitar. Hoje eu recebo apenas, e sempre foi assim, a minha família aos sábados e domingos e os advogados. E só. Até um médico que ia fazer lá tratamento de bursite, eu cancelei há mais de 1 mês. Henrique, só para ficar claro, 400 visitas em 2 meses dá uma média de 6 visitas por dia. 3 delas era só para levar alimentação que não é fornecida na academia, é isso? Que lá não tem. Ok. Além disso, o senhor recebeu durante um período, durante 3 vezes por semana, a visita de fisioterapeuta, correto? Correto. O senhor também tem recebido quase que diariamente, aliás, a sua defesa tem quase 300 páginas, porque o senhor estava preso aqui e diariamente Ezequias ou Alexandre, ou Ezequias e Alexandre lhe visitavam, correto? Correto. Além disso, obviamente que os seus familiares lhe visitavam. Porque a visita deles era até um alento para mim. Era até com quem conversar. O fisioterapeuta era 40 minutos para tratar do ombro. Só para ficar claro, Henrique, se o advogado fosse de manhã e voltasse lá à tarde, no livro de visitas ia estar o registro da manhã e da tarde também. E é por isso que esse número absurdo de 400. Ok. E bota absurdo nisso. Eu não falo isso com raiva de ninguém, não.
Eu falo procurando compreender até. Não tem sentimento de raiva, de ódio por esses absurdos, não. Eu procuro até entender a má fé das pessoas. Por que isso? Por que essa conta é absurda? Por que esse número desconhecer essa realidade? Para que essa coisa é fantasiosa? Se eu estou lá, com testemunha de toda a Guarda Nacional, mais de 60 homens e mulheres, mais de 60 homens e mulheres que habitam o mesmo lugar. Por que isso? Por que essa má fé? Por que essa coisa ruim? Por que isso? Eu não mereço isso. Henrique, eu acho que eu tenho uma última pergunta a lhe fazer. E a minha pergunta é muito simples. Por que o senhor, que disse que teria uma reeleição certa, ou acredita, ou muitos acreditam que seria uma reeleição certa para deputado federal, resolveu se candidatar ao governo do Rio Grande do Norte? Eu não diria uma eleição certa, que toda eleição é mais muito provável. Não diria também que eu teria uma reeleição certa para presidente da Câmara, mas pelo trabalho que eu desenvolvi, pelo apoio de 10, 12 partidos que eu tive e pela correção que os tratei, eu poderia ter de novo. Mas o sonho do meu pai era eu ser governador, mesmo eu sabendo toda a dificuldade do meu estado, que está aí atrasado o funcionalismo, mais de um mês, a saúde é um caos, e já relatei isso e não quero repetir, não estou julgando ninguém, mas eu queria esse desafio. Sabe por quê, Marcelo? Meu pai vivo, ele era tão grande, era uma sombra tão protetora, o maior líder político. Pode perguntar a qualquer adversário do Rio Grande do Norte qual foi o maior líder político popular do Rio Grande do Norte na história. Ontem, hoje, vou dizer a Luiz Lopes, meu pai. A sua sombra era tão grande, doutor Valisney, que é deputado federal, já 4 mandatos, fui presidente da Comissão de Justiça, presidi a Comissão de Economia, fui vice-líder, mas onde eu ia era o filho de Aloysio. Não me diminuía, me honrava, mas ele perguntava, quando eu voltava, meu filho, por que é difícil? Por que você não ocupa quadro nacional, o plenário, a imprensa brasileira? Ele me cobrava isso. Sempre. Não é coincidência. É destino. É destino. Ele morreu, doutor Valisney, em 2006. Em 2006, o filho de Aloysio perdeu seu pai em 2006. Não é coincidência, é destino. Fui líder nacional em 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, por aclamação. E fui eleito presidente da Câmara de Deputados, numa vitória no primeiro turno. Meu pai está feliz que o que ele reclamava, eu afinal
na minha casa eu pude fazer. Senhor Henrique, eu preciso fazer mais uma pergunta porque ela diz respeito a fundamentos de prisão. Há 2 semanas houve convenção do PMDB aqui no Rio Grande do Norte, do Diretório Estadual. O senhor era presidente do PMDB do Rio Grande do Norte. Após essa convenção, o senhor ainda ocupa algum cargo na executiva do partido ou você agora é um mero filiado? Ou no diretório do partido? Mas para que essa pergunta, Marcelo? Eu preciso que o senhor diga se o senhor é um mero filiado ou se o senhor ocupa algum cargo na executiva do partido. Um dos fundamentos da sua prisão é que o senhor seria um político muito poderoso. Então é preciso que o senhor responda isso, por mais doloroso que ele esteja. 16 anos. Não são 5, nem 10, nem 3. 16 anos. No MDB e no PMDB, 16 anos no MDB e no PMDB. Há 15 dias fizeram a convenção do partido. Eu estava licenciado como seu presidente há 10 anos, como presidente. Foram outras épocas, quase todo o tempo, de fazer a resistência democrática daqueles tempos, que continuei a vida inteira. Pois fizeram um novo diretório, a sua executiva, 61 membros no diretório e eu não estou. Eu vou encerrar. Vocês querem mais alguma pergunta? Nada. Doutor Varizney, eu estou satisfeito. Doutor Marcelo, agora vou passar a palavra ao advogado de Fábio Cleto, doutora Júlia. Doutor Varizney, eu gostaria de dizer também que, da mesma forma como esta defesa técnica fez a orientação de que Henrique não respondesse perguntas do Ministério Público, apesar de tê-las feito de motu próprio, eu gostaria também de pedir a compreensão dos colegas, mas também por orientação da defesa técnica e estratégia de defesa, eu estou orientando o meu cliente a não responder perguntas dos demais advogados. Querem registrar então, doutora Júlia Maris, doutor Alexandre, Jorge Delmanto, alguma pergunta? Ficar registrado? Não tenho perguntas, Excelência. Obrigada. Por Alexandre Margoto, também sem perguntas, Excelência. Por Lúcio Funaro, doutor Bruno Smira, sem pergunta. Doutor Délio. Só dos demais, só dos 3. Ele vai. Tem perguntas? Disse que não ia responder de ninguém. Nenhuma. Não, só dos colaboradores. Só dos colaboradores, doutor Marcelo? Ou doutor Não, Todos? Todos. Todos. Quer registrar alguma pergunta? Não. O senhor pode fazer umas considerações finais, senhor deputado, senhor Henrique Eduardo Alves? Só puder resumir aí para nós encerrarmos. Temos 10 minutos. Só pedir desculpas, agradecer e pedir desculpas pela emoção. Tudo bem, tá certo. Foram temas difíceis. Muito obrigado. Tudo bem, então nós
E desculpa pela emoção. A gente entende aqui. O senhor, então, advogados, Ministério Público, nós encerramos a instrução agora. Nós teríamos aqui a fase do 402 para diligências que ocorreram após a necessidade, após a denúncia de alguma diligência. Os senhores querem prazo para fazer esse pedido, querem prazo para juntar documentos, ou querem, porque senão ou a gente já vai para as alegações finais? Primeiro para o Ministério Público. Se eu quiser, está tudo junto. Eu queria pedir prazo, excelência. Complexidade, a instrução muito grande, é muita gente, foram muitos depoimentos, de prazo até para, enfim, conseguir bater as contradições. Foram vários documentos juntados aí nas últimas audiências, inclusive hoje. Né? Então a gente precisa realmente de um prazo para poder analisar isso tudo. Não, mas aí nós estamos falando das diligências a serem pedidas. As pessoas querem... Para pedir, a gente precisa analisar isso tudo. Né? Prazo para pedir diligência. Ou para juntar documentos. Talvez um prazo para juntar documentos novos, pode ser? Eu acho assim que não, a priori assim, eu não vejo uma necessidade de alguma perícia, alguma coisa. Eu estou analisando assim. Eu tenho um pedido do 402, doutor Valisney. Eu tenho um pedido, né? Quer fazer? Sim, agora eu não sei se eu formulo ele em audiência. Querem fazer todos aqui agora ou querem? Eu gostaria de aderir ao pedido do Délio. Prazo? Sim, uma proposta. Sim. A gente pode dar o prazo então para os senhores fazerem o pedido. Talvez 5 dias úteis para solicitar, talvez 5 dias úteis, pode ser? 5 dias para fazer o 5 pedido dias, de ok. Ou juntada, né? Ou juntada de documentos. Aí eu faço. Dias aí. úteis pode ser? Pode ser 5 dias corridos, né? Dias úteis vai alongar muito. Hoje é terça, né? Segunda. Bota segunda, né? Porque senão vai alongar muito. 5 dias para prazo do 402. Vou deixar. Doutor Marcelo, doutor Jorge, doutora Júlia. 5 dias para o 402 do CPP. Tá bom, excelência. E aí nós vamos. Eu já posso deixar definido aqui o prazo para as alegações finais. Isso vai despachar o 402. Não, acho que não. Não, é só o prazo. É só o prazo que vai ser concedido. Só para. Pós-despacho. Porque depois disso, só para a gente deixar mais ou menos, para vocês saberem, a gente acertar aqui mais ou menos um prazo, que seria 10 dias, eu penso, no Ministério Público, e comum para a defesa 10 dias. Se os senhores quiserem deixar definido. Mas posso deixar também isso para depois. É só para deixar tudo mais ou menos definido. Pode dar um despacho específico depois. Tá? Posso dar despacho específico então? Pronto. Você sabe o que vai ser pedido. Tá certo, então pronto. Acho que tá bom. Eu só queria deixar definido esse prazo, né? Para que a gente. Mas é bom já talvez definir o prazo mesmo, né? 10 dias úteis talvez? Não nada de útil aí. Vamos aplicar o CPC aqui, não. Vamos aplicar o CPP mesmo. Tem mais uma questão que é a permanência do meu cliente aqui em Brasília, né? Pensei a volta a dizer. Aqui é o seguinte: o senhor quer um tempo para conversar com ele, né? Tem 16 de novembro. Tem as alegações finais? Assim? Não, eu tenho que já definir um prazo, doutor, porque já acabou aqui esse prazo. Agora seria alegações finais. Eu acho que é melhor, eu preciso dar uma data já. Eu vou ouvir o Ministério Público aqui, que tudo, porque nós temos um pedido lá pedido não. 16 de novembro, é o dia seguinte do feriado, quer dizer, a gente trabalha muito coisa. Ajuda muito, pelo menos se estenda até segunda-feira seguinte. 20, a Polícia Federal se preparar para o retorno dele. 20, mas eu ainda pondero com a excelência. 20 a 24. Para a gente poder. Mas é o que eu estou dizendo. Aí eu, infelizmente, já tenho que deixar isso definido, um retorno dele. Porque essa cooperação nacional aqui, cooperação entre os juízes de lá e daqui. Então há uma promessa desse juízo. Se os senhores conseguirem, né? Lá está parado, lá está em segundo grau. Mas é que nós temos do despacho quando veio de lá, como houve uma condição do retorno após o interrogatório. Estou dando esses 10, 12 dias, que eu acho que é suficiente para que, se os senhores conseguirem alguma medida, né, no recurso até contra essa decisão, essa é outra história, mas eu preciso definir essa data. 20 a 24, vou colocar aqui. Aí os senhores acompanham com o superintendente 20 a 24 aqui, doutor Valisney? É o retorno do senhor Eduardo Cunha para Curitiba. Perdão. 20 a 24 de novembro. O tempo que o senhor pode verificar a defesa.
Então vai ficar aqui só definido o prazo de 5 dias para as eventuais diligências a que alude o artigo 402 do CPP. Após eles vão voltar conclusos para analisar o prazo, mas se quiserem deixar já definido o prazo das alegações, em vez de se quiser o prazo em dobro, em vez dos 5 dias, pela complexidade. Ao prazo ou sua decisão? Excelência. Sim, nós gostaríamos desse prazo em dobro. Pode ser? Não é melhor. Nós gostaríamos desse prazo em dobro pela complexidade do caso. Tá ouvindo? Grita aí, Júlia. Excelência. Vou deixar definido logo os 10 dias, tá bom, doutor Bruno, doutora Júlia, doutor Jorge? 10 dias para quê? 10 dias. Excelência, eu não... Aí eu publico. Excelência, no Diário desculpe. Vai, Júlia. Excelência. Isso. Sim, pois não, doutora Júlia? Desculpa, eu não quero tumultuar, mas será que não é possível 15 dias para alegações finais? O problema é que nós É um temos... prazo super complexo. Eles abrem mão, excelência. Ninguém vai alegar esses prazos. Eu estou de acordo, doutor Nós Valdemar. vamos entrar no recesso. Abre a Se necessidade. você der 10 dias, o já quase tem uma coisa que 15 dias, quer dizer, e atende o padrão. Muito grande processo. Mas os senhores já podem preparar, assim, 10 dias, né? Eu acho que seria coerente. Senão vamos trabalhar depois que eles Não, sim, ele vai trabalhar, depois eu publicar para os 10 dias. 10 dias úteis. Sem querer aplicar o CPC, mas... 12 dias. Eu 15 corridos aí, fica Claro mesmo, né? Posso colocar 12 dias corridos? do meio, Tá bom? Já chegando aí. 12 dias corridos, tá, doutora Júlia? 12 dias, se eu não chegar ao 15... Tá bom, excelência. Obrigada. Todos vão querer que eu trabalhe no recesso. Vai ser então publicado logo em seguida a apresentação pelo Ministério. Agora os senhores têm o prazo. Esse prazo é comum. O prazo é comum de 5 dias. Quando retornar, eu vou decidir se eu indeferir alguma diligência ou se deferir após esse prazo, já estão marcados os 10 dias, para... os autos vão para o Ministério Público 12 dias, eles ficam lá 12 dias. Quando retornarem, eu vou publicar para começar o prazo dos senhores. Aí o prazo é comum. Certo? Entenderam todos? Sim. Então, ficamos assim. Foi para todo mundo ter juntar documentos. Os senhores já devem ter cópias, né? Não, eles Não tinha cópia de nada. Pronto. Tá tudo uma sacada. Já está aqui em cima. Já está aqui, já estamos... Acho que terminamos aí. Sobre a transferência, oficia a Polícia Federal, então, né? Fica oficiado, os senhores podem acompanhar com o superintendente. 20 a 24, esse prazo acho que é o suficiente de... A partir do dia 20, eles vão preparar a aeronave para tornar e tudo. Vocês querem? Posso levar? Encerramos. Posso me despedir? Até logo então, senhores. Boa semana a todos, doutores. Senhores todos lá. Boa semana. Boa semana, então. Obrigado, senhor presidente. Até mais, até logo. Colegas, um abraço. Alô?